Nesse canal eu conto histórias sobre diferentes carros que de alguma maneira me cativaram. Eu comecei a gostar de carros quando eu era criança e me tornei completamente viciado no mundo das 4 rodas e motores. Lá na minha infância, além de desenhar carro e jogar jogos de corrida, uma coisa que me marcou muito, que me manteve louco por carros, foram os filmes da franquia Velozes e Furiosos. E aqui eu lanço a polêmica. Os únicos Velozes e Furiosos que foram filmes bons de verdade, com foco na cultura Gearhead, foram o primeiro filme e o Desafio em Tóquio. O Mais Velozes e Mais Furiosos eu até deixo passar como um filme legalzinho, mas todos os outros são lixo, tudo merda. Eu gosto muito do primeiro filme. Ele foi muito inspirado nas corridas de rua americanas, e dá pra aprofundar bastante das inspirações reais para a criação do filme. Mas o meu foco desse vídeo aqui é o Mitsubishi Eclipse. No começo do primeiro filme, Brian pilotava o clássico Eclipse verde-limão, nada baiano, mas não tinha um moleque no início dos anos 2000 que não queria ter um Eclipse verde igual aquele. Eu diria que o Eclipse só ficou tão famoso assim graças ao filme, e agora vamos aprofundar um pouco na história do Mitsubishi Eclipse. Como eu sempre faço aqui no canal, eu nunca vou direto ao ponto, né? Eu sempre volto 30 anos para falar de um único carro. Mas vamos lá, senta que lá vem a história. O Eclipse nasceu de uma parceria entre a Mitsubishi e a Chrysler, com o intuito de expandir as vendas de carros esportivos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que dividia os custos de projeto e fabricação, o que é muito comum na indústria. Essa parceria das duas marcas se iniciou na década de 70, com a Chrysler vendendo modelos Mitsubishi nos Estados Unidos rebatizados como Dodge, como Plymouth e até mesmo como Chrysler. Eram carros menores, mais baratos e mais econômicos, ideais para lidar com aquela crise do petróleo dos anos 70. As duas empresas seguiram trabalhando juntas ao longo dos anos e em 1985 formaram a DSM, a Diamond Star Motors. O nome era inspirado pelos emblemas das duas marcas, os 3 diamantes da Mitsubishi e a estrela de 5 pontas da Chrysler. Abriram uma fábrica no estado de Illinois e em 1989 o primeiro produto desenvolvido em conjunto por Chrysler e Mitsubishi foi lançado. Era o Mitsubishi Eclipse e os seus 2 irmãos gêmeos, o Eagle Talon e o Plymouth Laser. As únicas diferenças entre os 3 eram praticamente só os para-choques e as lanternas traseiras. A plataforma do Eclipse foi criada a partir do Mitsubishi GTO e foi feita para acomodar um motor de 4 cilindros dianteiro na transversal, que é essa posição de motor perpendicular em relação ao comprimento do carro, que é praticamente o padrão entre os carros tração dianteira. E que motor era esse? Era o 4G63T. Não sabe o que significa essa sigla? Tudo bem, já ouviu falar sobre o Mitsubishi Lancer Evolution? Então, é esse motor. O Eclipse em 89 estreou o motor que foi equipar o Lancer anos depois, em 92. Só que o Eclipse também tinha 4 variações de motor. Tinha uma versão básica 1.8 aspirada de 92 cavalos, uma versão naturalmente aspirada do 4G63 sem o T de turbo, que era o 2.0 de 135 cavalos, e aí então vinham as versões mais brabas, com aí sim o 4G63T. O modelo com um câmbio automático e um turbo menor e que rendia 180 cavalos era a versão GS Turbo. Já a versão topo de linha, aí com uma turbina maior somada ao intercooler e o cabeçote com comando duplo, chegava aos 195 cavalos. Este equipava a versão topo de linha, que era o GSX, que casava esse motor sensacional com o câmbio manual e tração integral. 3 anos depois, esse mesmo motor estreou no Lancer Evo 1, em 92, agora já com 250 cavalos. E aí o resto foi história. O 4G63T seguiu no Lancer Evolution até a geração 9. Ele é facilmente um dos 4 cilindros turbo mais incríveis já desenvolvidos, ainda mais pensando que ele foi lançado lá em 89. Foram quase 20 anos de desenvolvimento. Mas voltando ao Eclipse, somado ao motor tinha um visual esportivo muito bem desenhado, com aquelas linhas características do final dos anos 80, tendo até os faróis escamoteáveis, os pop-up headlights, nos 2 primeiros anos de produção. Faróis que eram péssimos para aerodinâmica, mas ótimos para o estilo. Eu mencionei que a plataforma do Eclipse foi criada a partir do Mitsubishi GTO. Nós aqui do Ocidente conhecemos esse carro como o Mitsubishi 3000 GT. Ele era V6 biturbo, 320 cavalos,
criado para brigar com ninguém menos que Skyline, RX-7 e Supra, só que ele era o mais moderno dos três. E aqui uma pequena correção do meu vídeo antigo, porque o Mitsubishi 3000 GT não é um JDM, o GTO é JDM, que é a versão dele japonesa. Já o 3000 GT é a versão global dele. Se um carro é global, ele não é JDM, ok? Eu gosto de manter essa briga porque eu me divirto nos comentários depois. E aí, por conta da Diamond Store Motors, da DSM, o 3000 GT também foi vendido como o Dodge Stealth RT, né? Essa monstruosidade que de stealth mesmo não tem nada. Então a base para a criação do monobloco do Eclipse foi uma base de plataforma monstruosa. E aí com isso a gente pode ver que o Eclipse já foi muito bem nascido. Só que ele brilhou de verdade a partir da segunda geração. Continuou usando a mesma plataforma, mas aqui com um novo design. As linhas eram inspiradas no primeiro modelo, só que bem mais arredondadas, com um porte um pouco mais musculoso. E é claro que não tem como mencionar o design dele sem falar das clássicas lanternas, que eram unidas por esse refletor vermelho, dando a impressão de que era um elemento único a lanterna, mas ela só acendia nos cantos. É bonita até hoje. O Eclipse é um daqueles carros que serve para você ter um gostinho do que seria ter um JDM de entrada. E confesso que com esse design eu até acho ele mais bonito do que os primeiros 4 Lancer Evo. Kelvin de 2022 tinha opiniões polêmicas, hein? Aqui na segunda geração, lançada em 94, a plataforma evoluiu com uma nova suspensão multilink na traseira, melhorando a tocada do carro, e os motores também tiveram uma evolução. Saía o 1.8 para dar lugar ao 2.0 aspirado na versão básica RS, que agora tinha 140 cavalos. A versão intermediária GS passava a ser equipada com o motor 2.4, e as versões topo de linha GST e GSX usavam o 4G63T com 227 cavalos, um pouco menos potente do que o Lancer Evo para poder não canibalizar as vendas. A partir dessa segunda geração, o Eclipse passou a ter também uma versão Spider, versão conversível. E aqui uma correção de novo que eu não resisto. Kelvin 2022 não corrigiu o fato de que esse carro não é um Spider. Spider é conversível com motor na traseira. Esse aqui é um coupé cabriolé. Mas tudo bem, vamos voltar pro roteiro original. Para provar que o Eclipse é um carro legal, em 1995 e em 96 ele ganhou o prêmio Driver's Choice Award, prêmio americano onde os compradores elegem quais carros eles mais gostaram, né? Depois ainda veio também o primeiro filme do Velozes e Furiosos e ali estava estabelecido de vez o carro como um clássico moderno. O filme trouxe o Eclipse como o primeiro carro de Brian, retratando a cultura de preparação do Eclipse na Califórnia, justamente pelo 4G63T. Ele foi um carro tão amado pelos donos e pelos preparadores e também pelo impacto do filme, né, que é raríssimo encontrar um Eclipse hoje em dia com a mecânica original. Isso no mundo inteiro. E sem contar que além do Velozes e Furiosos 1 e do Need for Speed Underground, que para mim foram os dois maiores ícones que segmentaram a cultura do tuning, ficou raro também encontrar um Eclipse com a carroceria original. Se você quer um, vai ter que comprar chunado ou pagar uma nota preta pelos pouquíssimos originais. A segunda geração do Eclipse foi produzida até 1999 e nesse ponto a parceria comercial entre as duas marcas foi desfeita, com a Chrysler vendendo seus 50% das ações da DSM e também vendendo a fábrica para a Mitsubishi. E esse foi o primeiro elo da corrente, agora eu vou fingir que eu sou o Lito. E aquele foi o primeiro passo da caminhada rumo à ruína do Mitsubishi Eclipse. O segundo passo para a decaída do Eclipse foi a terceira geração em si. Aqui o 2.4 até ganhou uns cavalinhos nas versões de base, só que as versões de topo de linha não tinham mais o 4G63T e sim o motor 6G72, que era uma versão naturalmente aspirada daquele motor V6 biturbo do 3000 GT que eu mencionei. Ele era um V6 3.0, então ele tinha 1 litro a mais e 2 cilindros a mais, porém rendia 17 cavalos a menos que a versão mais potente do Eclipse de segunda geração. Como que um carro tem um motor maior, cresce em tamanho e fica menos potente? Até hoje eu não entendi o que a Mitsubishi fez aqui. Sem contar que a plataforma deixou de ser baseada no 3000 GT e passou a ser derivada do Mitsubishi Galant, um sedã médio. Por essa base o carro ficou maior, mais pesado e piorou muito de curva, porque o Galant não tinha esse apelo esportivo do icônico 3000 GT. Foi um completo regresso.
mas ao menos ele continuou barato, ao menos era um esportivo de entrada ainda. Terceiro passo para a decaída do Eclipse, o design da terceira geração. Ficou feio pra caralho! E eu não tô nem falando daquela versão roxa do ROM do Velozes e Furiosos 2, eu tô falando da versão de rua mesmo, especialmente se for o rosa da Vanessa, mas eu entendo que beleza subjetiva e gosto é igual genitália, então comenta aí, você acha bonito esse carro? Quarto passo para a decaída do Eclipse. Em 2001, o Eclipse teve uma versão elétrica. Mas aqui eu não tenho nenhum fundamento, sou só eu odiando o carro elétrico gratuitamente mesmo. Quinto passo, a quarta geração do Eclipse como um todo. Por mais que aqui o design tenha sido perdoado pelos fãs e pela crítica da época, com essas linhas tentando ser um misto da proporção da terceira geração com o arredondado robusto da segunda geração, e por mais também que os motores continuaram garantindo um bom desempenho, como por exemplo o 4 cilindros 2.4 com 164 cavalos e o V6 agora 3.8 chegando aos 266 cavalos, ainda assim com tudo isso já era tarde demais. Fora que também o carro ficou mais simples por dentro, perdeu a opção com tração integral, enquanto o Lancer Evo não parava de evoluir. Trocadilho horrível. Apelidado de 4G, ainda assim o Eclipse de quarta geração era melhor do que a terceira geração, mas não o suficiente para igualar as duas primeiras gerações clássicas. E eu nem preciso dizer qual que foi o último passo para matar o Mitsubishi Eclipse, né? A porra do SUV compacto fake de merda, o Eclipse Cross. Sério, a Mitsubishi deu uma aula de como destruir um nome de peso no mercado. Pegaram a plataforma do ASX, deram um visual cagado, estilo Prius com AIDS, e ainda cobraram caro por isso. Eu nem tenho palavras, eu só odeio esse carro, igual uma criança birrenta. Eu odeio a plataforma do ASX, foi um dos piores carros que eu já andei. O Eclipse nunca mais ganhou uma versão esportiva e com essa profanação do seu nome, eu diria que ele não tem mais salvação. Se por acaso a Mitsubishi conseguir recursos para criar uma nova quinta geração do Eclipse como o esportivo, provavelmente ele vai ser elétrico. Mas não adianta, o nome já tá queimado no mercado. E para salvar esse nome do Mitsubishi Eclipse, a gente nem precisa imaginar demais. A própria Mitsubishi sabe o que ela deveria ter feito. No Salão de Detroit de 2006, a Mitsubishi trouxe o Eclipse Rally Art Concept. Mas o que esse protótipo tem demais? Pouca coisa assim, ó. Só o powertrain completo do Mitsubishi Lancer Evo 8. O carro ficou simplesmente foda, não tem outro adjetivo. O carro foi feito pela divisão Rally Art da Mitsubishi, a mesma responsável pelos Evo vencedores do WRC com Tommy Makinen no volante, além também dos Pajero que dominaram o Rally Dakar nos anos 2000. Na verdade, todos os esportivos da Mitsubishi tinham algum dedinho ou outro ali da Rally Art, né? E com esse histórico nas pistas era sempre bem-vindo. A Rally Art então partiu do Eclipse GT como base, deixando de lado o motor V6 para trazer de volta o lendário 4G63T para debaixo do capô. No Evo 8, esse motor já entregava 280 cavalos, mas aqui nesse engine swap de fábrica, o motor ganhou um novo coletor de emissão, ganhou obviamente um remap de injeção eletrônica e um retrabalho no fluxo do cabeçote, que contava com comandos de perfil mais agressivos, patrocinados pela HKS, e o resultado foi 400 cavalos. Além do motor, toda a parte de tração e transmissão foi transplantada do Evo 8 para esse carro. Câmbio manual de 6 marchas com embreagem de disco triplo e o sistema de tração nas 4 rodas com diferencial ativo, algo que nunca deveria ter saído do Eclipse. Não bastando o powertrain do Evo 8, a Rally Art ainda mexeu um pouco na carroceria do Eclipse, com painéis de fibra de carbono no capô, no paralama, no teto, até partes dos para-choques também de fibra de carbono e até a asa traseira. E aqui o mais insano, nós estamos no ano de 2006 e a Rally Art trouxe rodas de fibra de carbono para esse conceito. Tecnologia que era muito recente na época ainda. Eram aro 20 pintadas de dourado, que eu não encontrei o peso exato, mas deviam ser muito leves por conta da fibra de carbono.
Os caras realmente estavam sangue nos olhos nesse conceito. O interior tinha um novo painel de instrumentos, um volante Momo forrado de alcântara, com costuras vermelhas, bancos concha com cinto de 4 pontos e manopla de câmbio com aço escovado. E para ajudar na redução de peso, além da fibra de carbono, o banco traseiro foi eliminado. A Mitsubishi diz que esse carro nunca foi testado de verdade na pista, ele foi mais como um conceito, como um Halo Car. Mas ele era funcional e eu duvido que eles nunca testaram esse carro na pista. Eu tenho certeza que os pilotos de teste da Rally Art botaram essa fera pra moer na pista, pelo menos algumas voltinhas, para fazer um shakedown do carro. A Mitsubishi é um caso bizarro porque eles conseguem me frustrar destruindo o nome do Eclipse no mercado e conseguem me encantar mostrando como poderia ter sido um Mitsubishi Eclipse Evolution. Teria sido demais, cara. E aqui pra gente finalizar esse vídeo, uma reflexão com base no que o Kelvin de 2022 disse nesse roteiro aqui. De fato, a Mitsubishi não tá nada bem das pernas, eles fazem parte do grupo com a Renault, Nissan e Mitsubishi, esse grupo não anda muito bem financeiramente, vai ter uma parceria com a Honda agora para tentar conter custos, mas como eu expliquei lá no vídeo do Lancer Evo, eles tomaram um golpe muito grande alguns anos atrás. A Mitsubishi também passou por um escândalo parecido com o Dieselgate, então a chance de um Eclipse voltar, ela é mínima, a não ser que agora que a Nissan tá dizendo que quer trazer de volta o Nissan Silvia, elétrico, como um cupê elétrico de entrada esportivo, a não ser que o grupo decida fazer com a mesma base de carro o Nissan Silvia elétrico e um Eclipse elétrico. Mas o Eclipse voltar do modo raiz, do modo que tornou esse nome icônico, eu acho impossível. Pelo menos com o Eclipse Rally Art Concept a gente tem uma ideia do que poderia ter sido e fica uma receita aí de Project Car pra quem tiver dinheiro, né? E é isso. Essa foi a história da ascensão e queda do Eclipse. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like pra hypar o conteúdo. Se inscreve no canal que o meu burnout passou e vai ter vídeo novo agora toda semana de novo. Voltamos! E se você ainda não viu, assista o meu vídeo da história do Eclipse e o porquê que ele nunca vai voltar também. De resto é isso. Um salve pros membros do canal. Na voz, Kelvin Farias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.